Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje a gente vai para o segundo vídeo sobre as obras que eu li e que são indicadas no livro da literatura. Eu já tenho outros dois vídeos aqui, um é mostrando essa obra toda, eu folhei ele com vocês. O segundo são os 5 primeiros livros em ordem cronológica. E nesse vídeo nós vamos seguir para a segunda parte, ainda em ordem cronológica, mais 5 livros que eu já li e que estão indicados aqui. Bora lá? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar hoje para vocês, que segue aqui nessa lista, é o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Eu tenho esse box aqui que eu comprei já faz um tempinho. Deixa eu mostrar para vocês. E ele tem 3 obras. Uma delas é o Livro dos Mortos do Antigo Egito. O outro é Os Segredos do Egito e o Grande Livro da Mitologia Egípcia. O que está indicado aqui no livro da literatura é o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, ele é um guia. Ele vai dizer como essa pessoa que acabou de morrer tem que ser preparada, como ela tem que ser despida da sua vida, né? Então, tem os processos biológicos que têm que ser feitos antes de mumificar a pessoa, e ele vai ser um guia do pós-vida. Então ele vai dizer o que a pessoa tem que levar, quais são as atitudes que a pessoa tem que ter quando chega no pós-vida. Geralmente eles dizem que a alma dessa pessoa ela vai ser pesada, né, conforme as atitudes que ela tem, os bens que ela tem, e é uma coisa muito diferente, assim, que no Antigo Egito a pessoa ela valia muito pelas coisas que ela tinha em vida, e essas coisas que ela tinha ela precisava levar. Então todo o processo de mumificação ele já lidava com essa pós-vida. Eles já separavam os órgãos, né, em vasos distintos, tinha um para o coração, um para o pulmão e assim por diante. Tem todo o processo de ressecamento desse corpo para que ele não sofra, né, a deteriorização, perdão, pós-morte. E então ali ele vai saber o que ele tem que dizer quando ele encontrar determinado deus. Aqui vai falar bastante do Anubis, do deus Anubis, que é o deus do submundo, né? E, enfim, ele é um guia, mesmo assim, espiritual, digamos, do pós-morte. Mas é super interessante, é um livro bem curtinho, tá? Vale super a pena. Eu li faz muito tempo, nem foi nessa edição, mas eu me apaixonei por história, de verdade. Foi na minha época, era a 5ª série, eu sou velha, e foi quando eu estava estudando sobre o Egito, assim, eu me apaixonei e eu soube ali que eu queria ser professora de história e poder estudar essas diferenças dessas civilizações tão distantes e tão antigas. Eu sou apaixonada. Seguimos. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês hoje é Odisseia, que está indicado nesse livro aqui também, tá? A Odisseia do Homero. Eu vou mostrar essa edição que é a da Penguin, que eu tenho o box com a Ilíada e a Odisseia. E também não li aqui, mas Odisseia é fantástico também, né? A Odisseia vai narrar a história do Ulisses, que foi um dos reis que participou
da Guerra de Troia. Ele é conhecido por ter esse engenho, assim, ele é uma pessoa muito engenhosa, inclusive foi dele a ideia do cavalo de Troia. E após a queda da cidade de Troia, o Ulisses vai pegar os guerreiros que acompanharam ele até lá para retornar a Ítaca, para a cidade dele, para o país onde ele vivia. Mas a jornada não vai ser tão rápida quanto ele esperava. Então aqui na Odisseia a gente vai ter toda essa viagem de volta do Ulisses para casa. Mas ele vai se perder no mar, ele vai conhecer as sereias, ele vai ter contato com um gigante, com um ciclope. São diversas aventuras assim que a gente vai acompanhar. E a história dele é super interessante porque da mesma forma que ele quer voltar para casa, ele se aventura muito até conseguir chegar. E durante esse tempo todo, a esposa dele, a Penélope, se não me engano, pode dar chute no nome, tá, pessoal? Que é bastante coisa, mas eu acho que ela vai ficar tecendo um tapete, e porque vão surgindo diversos pretendentes que querem casar com ela para assumir o trono, achando que o Ulisses já morreu, né? Que tipo, ele já não volta. E ela então ela tem essa ideia de dizer que quando ela terminar de tecer aquele tapete, ela vai escolher dentre os pretendentes. Porém, ela tece durante o dia e ela desmancha durante a noite para ganhar esse tempo. E a volta dele vai ser uma coisa assim também bem surpreendente. E, nossa, é muito bom também, sabe? Eu li meio que a Ilíada e a Odisseia meio junto, assim, mas na adolescência, e eu lembro que eu gostei, mas depois eu li, um pouco mais velha, a Ilíada. A Odisseia eu quero reler ainda, mas vale super a pena. Eu amo essas histórias. Sem falar em toda a carga, né, em todo o peso que a Ilíada e a Odisseia tem como história ocidental, que ela é um berço para nós, né, e diversas histórias derivam delas e diversas outras histórias acabam voltando nessa fonte para seguir contando uma história diferente. O Homero, ele criou, até por na época ser muito normal a história oral ela ser contada, né? A gente vai ter diversos trechos que são escritos da mesma maneira. Toda a canção de morte, toda a ritualística antes da batalha. Então, como era uma história contada de maneira oral, ela tinha tipo os refrões, digamos, que era para facilitar também para decorar, né, essa história e seguir levando ela sendo contada por muito tempo. Depois, vamos ver aqui qual é o próximo. Teogonia, o terceiro livro que eu vou mostrar para vocês hoje. Teogonia do Hesíodo. Aqui a gente vai ter a origem dos deuses da mitologia grega, tá? Então a gente vai conhecer Cronos, a gente vai conhecer Gaia, a gente vai conhecer alguma coisa sobre os titãs, e depois a gente vai conhecer a história dos deuses de Zeus, Afrodite, Poseidon, enfim. Ele vai começar nos contando como surgiu o mundo, e dali ele vai nos contar como esses deuses foram nascendo, sendo criados. Vai contar toda a história do Cronos e da profecia que ele ouviu, que fazia com que ele devorasse então os filhos, que ele teve a ideia de devorar os filhos para que essa profecia não se cumprisse, até que ele foi enganado pela mãe de Zeus, e
quando Zeus estava grande e forte o suficiente, Zeus acabou lutando com ele e conseguiu vencer e salvou todos os irmãos que já tinham sido engolidos anteriormente. Mas é uma história muito legal, assim, da gente ler, sabe? Toda essa cosmologia, assim, do surgimento do mundo através da história dos deuses, vale super a pena, tá? É bem boa essa história. E é um livrinho fininho, assim, ó, e é super bom, tá? Eu indico. O quarto livro que eu vou mostrar para vocês hoje é, com certeza, um dos meus favoritos da vida, tá? Ele tá, assim, no top 5 fácil, que é o Metamorfoses do Ovídio. Eu já fiz um vídeo só sobre essa obra aqui, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser saber mais sobre. O Ovídio foi um poeta, escritor romano que passou por exílio, mas sempre foi muito apaixonado pela escrita e pelas musas, principalmente. E aqui, em Metamorfose, ele nos conta essa criação do mundo também, e ele vai nos contar diversas histórias da mitologia greco-romana, porque aqui a gente já está falando de uma obra que foi publicada durante o Império Romano. Então, a gente já não vai mais ter Zeus, a gente vai ter Júpiter, a gente não vai mais ter Poseidon, a gente vai ter toda essa troca de nome que eles fizeram, né? Afrodite, a deusa Afrodite grega aqui vai ser Vênus, e vai tendo toda essa troca, essa fusão, né, da mitologia grega e romana. Mas aqui a gente vai ter diversas histórias da mitologia, como o Perseu e o Pégaso, a gente vai ter da Aracne, a gente vai ter o Minotauro, a gente vai ter a Medusa. Diversas histórias da mitologia a gente vai ter contada nessa obra aqui. E, meu Deus, é muito bom esse livro, é muito bom, assim. Eu lembro que eu li ele o ano passado e eu deixava ele do lado da cama, assim, porque seguido, ainda hoje, quando eu tenho, assim, alguma dúvida, eu deixei diversas marcações, então eu volto nele, assim, quando eu não lembro muito bem de um conto da mitologia e eu quero escrever sobre ou falar sobre com alguém, eu volto nele, sabe? Eu acho que, quem não leu ainda, leia, gente. Porque tu não precisa ler ele numa tacada só, sabe? Ele é dividido por conto, por história da mitologia. Então, tu pode ler uma por noite, se tu quiser, enfim. Mas é muito bom, tá? Vale super a pena. Esse que eu tenho aqui é o que eu li, é o da editora 34. Nessa edição aqui, que eu fiz a leitura, tá? E é maravilhosa. E outro livro que eu li ano passado também, e é o quinto livro que eu trago hoje, que tá indicado no livro da literatura, é o Asno de Ouro, do Apuleio. Esse livro aqui, ele é... Como é que eu vou dizer para vocês? Ele é uma coisa muito doida. Aqui a gente vai ter a história de um homem que ele é um viajante e ele vai chegar num local onde ele vai conhecer uma bruxa. E ele vai pedir para que ela faça uma magia com ele, mas com uma intenção. E no fim, a magia vai dar errado. E ela vai transformar ele num asno, num burro, bicho mesmo. E esse bicho vai acabar sendo vendido e trocado, e entregue, e sequestrado. E é assim, ele vai ter um caminho muito doido, assim. A vida dele vai virar de cabeça para baixo.
e ele vai narrando tudo que ele vai vendo, que ele vai conhecendo, grupos étnicos que ele vai encontrando, como ciganos, como diversas cidades por onde ele vai passando, e ele vai falando sobre questões, inclusive religiosas, de alguns desses povos que ele vai conhecendo. E ele vai narrar para nós histórias bizarras, assim. Tem cenas muito engraçadas e também tem cenas que eu acredito que eram para ser engraçadas, mas daí, tipo, não envelheceram bem, digamos assim, como arte, sabe? Mas no fim ele vai se encontrar, até eu achei super interessante porque ele vai vindo, eu não recordo se é da Grécia, se é de Roma, mas é de uma cidade muito grande assim, e como burro mesmo ele vai sendo levado e vendido, como eu falei anteriormente, até que ele vai chegar no Egito. Em todos esses lugares pelos quais ele vai passando, ele vai conhecendo culturas e ele vai falando de toda essa diversidade que ele vai encontrando, sabe? E no fim do livro, quando ele chega ali no Egito, por ali ele já tá cansado de ser burro e tal, e que ele vai conseguir encontrar uma religião, com um povo, com uma religião diferente, onde ele vai acabar sendo salvo, e é onde ele vai se encontrar, onde ele vai se sentir abraçado e onde ele quer permanecer. Mas é uma história que tem assim, ó, de um tudo que tu possa imaginar, tu vai encontrar aqui. Mas foi uma leitura muito boa, gente, assim, embora o humor às vezes seja bem ácido e embora tenha histórias bem bizarras, assim, muita coisa acontecendo com um burro só, mas justamente eu acredito, né, eu, Aline, acredito que era essa diversidade que o autor queria narrar. Vale super a pena a leitura, tá? Eu realmente, sim, não é o meu favorito da vida, como Metamorfoses, por exemplo, mas foi uma obra que foi super interessante, a leitura, sabe? Ela foi muito boa mesmo. Então, por hoje era isso, tá? Esses são mais 5 livros que eu trouxe para vocês, que eu li e que são indicados no livro da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Deixem um legal para mim, comentem aqui embaixo sobre essas obras que eu li, ou se vocês têm o livro da literatura, já leram algum outro que eu passei aqui dessa primeira fase dos heróis. Escreve aqui para mim, vamos conversar sobre essa obra, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!